Bom, boa noite, né? Vamos aqui iniciar, então, a nossa aula de retinoblastoma para a Liga de Oftalmologia do Distrito Federal. Minha pergunta é, vocês já têm algum conhecimento prévio na parte de retinoblastoma, na parte de tumores intraoculares? Vocês já estudaram um pouco essa área? Quem quiser colocar aí, abrir o vídeo, pode abrir, que a gente interage mais, né? Importante a gente estar aqui em comunicação, né? E, como eu disse a vocês, né, o doutor Emílio aqui, fellow da retina, do Departamento de Retina da Fundação Banco de Olhos de Goiás, vou apresentá-lo. Pode falar alguma coisinha aí, Emílio? Boa noite, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui na noite de hoje. Como o professor Hudson ressaltou, a gente vai tecer alguns comentários de forma breve, né, acerca do retinoblastoma, um tema de fundamental importância não só para a gente, oftalmologista, mas também para o clínico geral, que às vezes faz o primeiro diagnóstico, encaminha para o especialista, e também para o pediatra, que é quem muitas das vezes faz o primeiro diagnóstico e refere esse paciente ao oftalmo, ao especialista, né? Então, a gente vai dar início aqui à nossa apresentação. E aí o Dr. Hudson, no decorrer da minha apresentação, ele vai fazer aí os comentários pertinentes. Bom, então, nós podemos começar, né? Sim, senhor. Eu vou dividir aqui a tela. Alguém quer falar alguma coisa em nome da Liga? Quer se apresentar, fazer algum comentário, né? Eu escutei da Ana Laura, né, que vocês também têm um envolvimento com outras subespecialidades, como ela me falou, genética, e o que mais mesmo, Ana Laura? Aqui a gente tem 3 ligas, a de oftalmo, da Uniceplac e a Liga de Genética do Distrito Federal. Então, existem diferentes pessoas aqui com diferentes interesses. Aí, se alguém quiser da Liga de Genética... Se alguém quiser da Liga de Genética... De qualquer maneira, a gente está aprendendo muito, né? Porque a Liga de Genética tem uma interação grande, sim, né? A nível de retinoblastoma, né? Que seria a doença é multidisciplinar. Exato. Então, eu vou dividir, eu vou aqui apresentar, colocar aqui a nossa tela para a gente poder apresentar. Será que não vai aquele outro? Não, aqui já está. Vocês estão vendo aqui a gente. tela do retinoblastoma, tá? Uhum. Estamos vendo, sim. Então, aí você tem como, por gentileza, Ana Laura, você poderia, eu vou colocar como play, em vez de ser 1 a 1 assim, você coloca uma tela cheia, slideshow, entendeu? Bom, fica mais isso. interessante, né? Viu, Ana Laura? Deixa eu colocar o senhor aparecendo também. Você pode admitir, né, as pessoas aí que forem entrando, por gentileza, tá? Bom. E como ele está em tela grande, eu não consigo colocar aqui, né, admitir. Aí a Ana Laura vai colocando o pessoal aí para dentro. Porque se eu clicar, ele vai indo e voltando, tá vendo? Vai e volta. Tá. Então, vamos voltar do início. Pronto, isso aí, pode começar. Bom, então a gente vai comentar um pouco aí a respeito do retinoblastoma, pessoal. Trata-se de uma neoplasia maligna que é rara, e porque, deixa eu voltar né, tamanha importância. Eu vou tirar isso aqui da frente, porque lá no Tá celular ele aparece aquela... Aí fica atrapalhando, né? Então, aqui, são coisas do Zoom, né? Bom, trata-se da neoplasia maligna intraocular mais comum no público infantil e, além disso, é o segundo mais comum em todas as faixas etárias, né? A segunda neoplasia maligna intraocular mais comum em todas as faixas etárias, não só do público infantil. Aqui, quando a gente engloba as crianças e os adultos, perde apenas para o melanoma de coroide. Isso em se tratando das neoplasias malignas e intraoculares. A gente não está se referindo a outros tipos de neoplasias. A taxa de surgimento é de 1 para 20 mil nascimentos
ele representa cerca de até 5% de todos os tumores, de todas as neoplasias malignas da infância. Acredita-se que não há uma predileção sexual, apesar de algumas referências hoje em dia já admitirem uma leve predileção pelo sexo masculino, né? Acredita-se que os meninos sejam ligeiramente mais acometidos do que as meninas. Apesar de ser uma neoplasia maligna, a taxa de sobrevida é de mais de 95% em centros especializados, podendo haver uma conservação da acuidade visual, na maioria dos casos, uma conservação da acuidade até muitas vezes considerável. Trata-se também da principal causa de enucleação do globo ocular no público infantil. A média de idade do diagnóstico é por volta ali de 1 ano e meio, por volta dos 12, 18 meses. E clinicamente a doença aparece até os 3 anos de idade, sendo raro após os 7 anos e extremamente raro no público adulto. É uma neoplasia predominantemente do público infantil, sendo que cerca de 90% dos casos, né, a enorme maioria surge mesmo antes dos 3 anos de vida. Eu vou pular essa parte da histologia, porque eu acho que é um conhecimento muito específico, e vou pular para a parte de genética, que eu vou comentar, porque também está participando da Liga de Genética, né, professor? Acho importante a gente comentar também. Essas são informações que a gente precisa ter, né, pelo menos para orientar, Sim. Inclusive, numa árvore genealógica, né, de parentes, aconselhamento genético. Aconselhamento genético, muito importante. Uhum. Bom, o surgimento do retinoblastoma ele decorre, né, de uma transformação maligna de células retinianas primitivas antes que a célula retiniana termine a sua diferenciação. O principal gene envolvido na gênese do retinoblastoma é o gene RB1, que é um gene supressor tumoral, em que ocorrem as mutações predispondo à neoplasia maligna, e existem cerca de 1000 mutações já descritas, né, dentro do gene RB1 que podem levar ao surgimento do retinoblastoma. O tamanho da deleção do gene tende a correlacionar-se com a gravidade, né, e com a agressividade do tumor. Então, quanto maior a deleção, quanto maior a mutação desse gene, em geral, maior é a agressividade da neoplasia maligna. Existe uma história familiar, na minoria dos casos, em apenas 10%. Os tumores não hereditários, eles respondem pela maioria dos casos, cerca de 60%. Geralmente são tumores únicos, unilaterais, na grande maioria dos casos. Surgem até os 2 anos de idade e não são transmitidos para a prole. Daí a importância, né, de se ter esse aconselhamento genético. Já em relação aos tumores hereditários, que perfazem aí cerca de 40% dos tumores, dos retinoblastomas, a principal forma de herança é autossômica dominante, apesar de haver casos descritos também de herança autossômica recessiva. Aqui, ao contrário dos não hereditários, né, os tumores costumam ser múltiplos e bilaterais, na grande maioria dos casos. Existe um risco considerável, né, de transmissão para os filhos, para a prole, e também um risco aumentado do desenvolvimento de outras neoplasias malignas em outras partes do corpo, com atenção especial para o pinealoblastoma e o sarcoma osteogênico. E é interessante, né, saber que os não hereditários perfazem uma porcentagem maior, 60%. Exato. Porque, de certa forma, é um prognóstico melhor, né? Porque se todos fossem, ou a maioria, hereditários, seria pior. Então, nós temos um tratamento que pode reverter o caso. A gente vai falar do tratamento agorinha, e os não hereditários, sendo 60%, então eles têm o tratamento, mesmo que haja um prognóstico ruim daquele olho, tem um outro olho. Então, isso é uma vantagem, entre aspas, no sentido oftalmológico da coisa. Uhum. E um adendo aqui, nessa última informação, quando se tem um retinoblastoma bilateral, né, ou seja, em ambos os olhos, associado ao surgimento de um pinealoblastoma, a gente tem aquele termo
que é um termo, foi alcunhado, né, com o passar do tempo, que é chamado de retinoblastoma trilateral. Isto é, o paciente tem um retinoblastoma em cada olho e, além disso, tem um tumor da glândula pineal. A gente chama isso de retinoblastoma trilateral. Bom, em relação ao hereditário, né, que responde pela minoria dos casos, mas apesar de ser minoria, é um número considerável, porque são 40%. É um número expressivo, mesmo sendo uma minoria. Bom, um dos pares de alelo do GNRB1 está mutado em todas as células do corpo, e até por isso existe um risco aumentado de haver malignidades em outros locais. O evento mutagênico posterior afeta o segundo alelo, e a célula pode então sofrer essa transformação maligna, que pode, aí, em um segundo momento, culminar com o desenvolvimento do retinoblastoma. A maioria dessas crianças desenvolvem tumores bilaterais e multifocais em outras partes do corpo, e existe um risco aumentado para uma segunda malignidade por conta disso. As mutações, em geral, são autossômica dominantes, mas nem sempre são. Mas devido à penetração incompleta, 40% dos descendentes são afetados. A detecção de mutação no GNRB1 aproximou-se de 95% nos últimos anos, e uma vez identificada essa mutação, os irmãos desses portadores eles precisam passar por um rastreio aí muito próximo, precisa ser um acompanhamento muito de perto, com ultrassonografia pré-natal e a oftalmoscopia logo após o nascimento. E essas crianças também precisam ser acompanhadas por um tempo, em geral até os 5 anos de vida. Em relação ao retinoblastoma não hereditário, também chamado de somático, trata-se de um tumor, em geral, unilateral, em que não ocorre comumente a transmissão para a prole, e eles não predispõem cânceres em outras partes do corpo. Se há um retinoblastoma solitário, uma história familiar negativa, é quase certo que essa neoplasia maligna não trata-se de um caso hereditário. 90% das crianças com retinoblastoma unilateral terão a forma não hereditária. Bom, agora conversando um pouco a respeito dos tipos de crescimento. A gente tem um crescimento endofítico e um crescimento exofítico. O tumor endofítico ele cresce da retina em direção à cavidade vítrea. Não são observados vasos na superfície da lesão, costumeiramente. Existe uma disseminação de células tumorais para todo o olho. Essa disseminação recebe o nome de sementes vítreas, né? Que se traduz pela forma de condensações ali dispersas pela câmara vítrea. E existe também o tumor exofítico, que a lesão cresce da retina para o espaço subretiniano. E aí existe uma associação com uma gama variada aí de alterações, outras alterações oftalmológicas, a citar os descolamentos exudativos da retina, as sementes aqui, nesse caso, não vítreas, mas subretinianas, e a invasão das camadas mais externas do globo ocular. Existe também a forma infiltrativa difusa, que, graças a Deus, é a mais rara, em que as células tumorais elas apresentam um crescimento grosseiro, acelerado e difuso sobre o plano da retina, e as sementes vítreas rapidamente se difundem até para a câmara anterior, e aqui o tratamento dessa condição acaba sendo um tratamento muitas vezes muito agressivo, né? Acaba evoluindo muitas vezes para a própria enucleação do globo ocular. O retinoblastoma é frequentemente bilateral em casos familiares, casos esporádicos, pacientes com síndrome de Down, pacientes com neuroblastoma, em geral nos casos familiares. Nos casos esporádicos, a maioria, até 90%, costuma ser unilateral. Uma questãozinha. Essas questões do CBO, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, são interessantes no sentido, nós desenvolvemos aqui um sistema de ensino onde a gente também dá informação, mas na prática é um treinamento também para as nossas provas, né? Então, é importante saber algumas questões que já direcionam, né, ao diagnóstico, para que facilite esse entendimento. Correto. Essa próxima eu vou pular porque é de histologia, um conhecimento muito específico. Não, só menciona. Pode mencionar.
A alternativa certa para essa questão é um apanhado geral, né, sobre o tumor, sobre o retinoblastoma. Essas fossetas de Flexner e Wintersteiner, elas são o que diferenciam histologicamente o surgimento, né, do retinoblastoma, mas não são patognomônicos. Existem outras neoplasias malignas que também podem cursar, né, com essa alteração. Aqui uma parte muito importante da nossa aula, em termos de apresentação clínica. Os casos bilaterais, por óbvio, eles são diagnosticados numa fase mais precoce, porque chamam a atenção até dos pais da criança. Muitas vezes, quando a neoplasia é unilateral, existe um atraso diagnóstico, porque, naturalmente, é mais difícil perceber uma alteração unilateral. A alteração que se apresenta de forma bilateral, ela salta aos olhos, né? Ela chama mais atenção. A leucocoria, que surge em até 60% dos casos, é a manifestação clínica aí que é disparadamente a principal manifestação. Mas também a criança pode abrir um quadro de estrabismo, né, um quadro de olho torto, como primeira apresentação, mesmo não havendo leucocoria, como a gente pode perceber aí na imagem B, a criancinha com um endodesvio, né, do olho direito, sem leucocoria neste olho. Boa noite. Boa noite. Estava com... Obrigado. Ah, tranquilo. E uma outra forma de apresentação possível também é o olho vermelho doloroso, com glaucoma secundário e buftalmo. Aqui a gente consegue ver, ó, a criança com um olho vermelho no buftalmo. Muitas das vezes, nesses casos, já existe infiltração até da órbita adjacente ao tumor. São casos extremamente agressivos, com um prognóstico muito pior. Aqui a gente consegue ver nessa imagem aqui acima uma criancinha com um buftalmo, que não tem mais abertura ocular, uma órbita extremamente edemaciada, uma proptose ocular, um edema de pálpebra também importante. Com certeza, neste caso, pode haver já infiltração orbitária e, com certeza, isso aumenta o risco dessa criança já ter metástase à distância. E na imagem abaixo, um quadro ainda pior, com uma invasão uma invasão palpebral e, com certeza, a criança vai evoluir para a enucleação. Se alguém tiver com o áudio ligado, vamos detectar aqui a Sara. Só você ver? Pronto, resolve o problema, entendeu? Sim. Aqui a gente tem as sementes vítreas, que são um marcador importante, que apesar de não serem patognomônicas, né, de retinoblastoma, são alterações muito características, né? É um tipo de alteração muito específico, apesar de não ser, como eu disse, patognomônico da doença. Esse caso que está sendo mostrado já é um caso mais grave. O que acontece? Voltando um pouco na propedêutica do exame, né? O que a gente precisa olhar, o doutor Emílio já falou no início, se o paciente tem uma leucocoria. Sim. Caso ele tenha uma leucocoria, você tem que desconfiar. Como a porcentagem é maior de retinoblastoma, que seria o que nós discutimos, os 60%, né, dos casos 60, exato. não genéticos, né? Os esporádicos, né? Os não hereditários, na verdade. Não hereditários. Tem leucocoria. Se ele tem uma leucocoria no olho e não tem no outro, você pode imaginar que ele possa ter um dos diferenciais de leucocoria de olho, no caso branco. Você olha, você vê um olho sem reflexo, branco. E esse caso é um caso que está sendo mostrado de gravidade bem maior. Agora, a gente vai falar dos diferenciais. Exato. Pode ser uma retinopatia da prematuridade, pode ser uma catarata congênita. Então, a gente precisa desconfiar que tem alguma coisa naquele olho. E, se não for possível examinar o fundo do olho, a gente pensa em alterações que envolvem o segmento anterior também, além do posterior, como a retinopatia da prematuridade grave, por exemplo. E também, nesse caso aí, já teve complicação, já tem uma semeadura, aí tem células aí na parte anterior do olho, tem comprometimento, descolamento de retina,
vasos anormais, pode ter esse aspecto aí. Então, nós não podemos descartar o retinoblastoma ou qualquer outra afecção oftalmológica em nenhuma hipótese sem examinar o paciente e sem examiná-lo nos aparelhos adequados, na lâmpada de fenda, e examiná-lo também dilatando, vendo o fundo do olho. E o primeiro approach, né, a primeira informação que a leucocoria que nos dá aquele indício que possa ser alguma coisa mais grave nesse sentido é diagnosticar isso com um exame observacional, às vezes sem aparelho. Logicamente que você tendo um desvio ocular, não vai pensar só no estrabismo se tiver um olho branco, então você tem que pensar nessas outras coisas. Pode ser uma afecção mais simples ou pode ser uma coisa mais grave. Correto. Excelente, professor. Aqui a gente tem uma imagem de uma neoplasia intrarretiniana, a gente observa uma imagem brancacenta, né, a nível do polo posterior retiniano, uma lesão homogênea de contornos não tão precisos, em forma de cúpula, que se torna irregular, e frequentemente existe já um crescimento exofítico dessa lesão em direção intrarretiniana. Bom, em relação ao diagnóstico, o primeiro exame que a gente tem, né, sem a propedêutica armada, como o professor Hudson bem ressaltou, trata-se do teste do reflexo vermelho, que hoje é um exame preconizado a ser realizado antes da alta até da maternidade, né, quando o recém-nato ele nasce, é preconizado fazer o exame antes até mesmo da alta hospitalar. Mas é um exame que é muito pouco específico, a sensibilidade dele é uma sensibilidade considerável, mas a especificidade para o retinoblastoma é mínima. É um exame mesmo de rastreio simples da leucocoria e, diante de qualquer alteração, a criança deve ser referenciada ao especialista, ao oftalmologista. Muitas das vezes esse exame é feito pelo próprio pediatra, né, na maternidade ainda. E muitas vezes, né, logo nos primeiros meses de vida, né, uma fotografia que tem um reflexo vermelho, ela aparece num olho sem um reflexo vermelho, então a gente já tem que ficar desconfiado também. Suspeita. Pode ser alguma coisa suspeita, né? Então aí parte-se para o exame oftalmológico mesmo. O ultrassom, geralmente, ele é feito quando você tem a alteração do segmento anterior, não permitindo que você visualize um polo posterior. Mas se é possível ver a retina, dilatar e ver, você pode fazer o diagnóstico. Se houver dúvidas, você vai partir aí para o ultrassom, porque o ultrassom vai demonstrar se o retinoblastoma, o crescimento tumoral é um exofítico, endofítico, ou é misto, ou se não é algo diferente, se não é uma retinopatia da prematuridade. Aí vem a história também, né? Você vai detectar também se não é um descolamento de retina, porque aí vem a história, você tem que saber se a criança, o bebê teve um trauma ou algo semelhante que possa ter ocasionado aquilo, e você vai direcionar o diagnóstico de acordo com o seu exame oftalmológico. O exame de ultrassonografia é um exame extremamente importante no contexto do retinoblastoma, porque ele tem a capacidade de confirmar a presença do tumor, seja através da detecção das calcificações ou do próprio crescimento tumoral, só que ele é ruim para identificar a extensão dessa neoplasia. Não consegue ver, né, por conta da calcificação, a gente tem o eco posterior, o eco, a sombra acústica posterior à calcificação, que muitas das vezes impede da gente reconhecer até onde essa neoplasia está crescendo. E o fato de você ter uma calcificação fala a favor do retinoblastoma. Sim. Como você vê nessa foto aí embaixo, né, essa sombra acústica, ela pode facilmente ser confundida com a papila óptica. Então, pode-se pensar que seria o nervo óptico no seu segmento ali. Mas a extensão do retinoblastoma, se ele está só na maneira internamente, ou um endofítico, ou se ele está entrando na parte da retina em direção ao nervo óptico, isso é importante, essa informação, porque no tratamento você deve ter uma margem de segurança para que não haja uma piora do seu prognóstico e espalhar essas células. Deve fazer uma ressecção, no caso, um tratamento
no retinoblastoma mais grave, sem prognóstico, no nevoótico com uma margem de segurança. A gente vai falar daqui a pouco. Exatamente. E quando a gente diagnostica através do ultrassom, a gente tem que partir para outros exames, outras propedêuticas, para a gente poder avaliar qual é a extensão dessa neoplasia. Uma das formas possíveis é a TC, a tomografia computadorizada de crânio com ênfase em órbitas, que apresenta uma maior sensibilidade para identificar as calcificações. Ela avalia também a presença de doença de disseminação extraocular do tumor. A massa é isointensa em relação ao tecido cerebral e ela exige um grau elevado de radiação em pacientes pediátricos, por isso, muitas vezes ela é proscrita, porque o que a gente menos quer em um contexto aí de uma neoplasia maligna em uma criança é expô-la a uma radiação ionizante. Até porque, muitas das vezes, essa criança ela pode ter um risco aumentado de apresentar neoplasias malignas e outros sítios do corpo. E por isso a gente lança a mão, muitas vezes, da própria ressonância magnética, porque ela avalia o envolvimento do nervo e a presença do pinealoblastoma, que aí define para a gente o que a gente chama de retinoblastoma trilateral. Isso encerra, em uma segunda análise, um pior prognóstico, né, da doença. E na ressonância, o tumor ele aparece com uma imagem hiperintensa na ponderação em T1 e hipointensa na ponderação em T2, com o realce do contraste. Aqui a gente consegue ver na foto B aqui uma lesão hipointensa a nível ali do nervo óptico, né? Definindo o retinoblastoma. Bom, em relação a essa questão, a alteração histopatológica frequente nos grandes retinoblastomas e que facilita sua caracterização pelo exame do ultrassom é, com certeza, a calcificação. Tranquilo. E aqui, como o Dr. Hudson havia ressaltado, são os diagnósticos diferenciais do olho branco, da leucocoria, que existem aí pelo menos talvez uns 20 diagnósticos prováveis, e a gente vai dar aqui uma pincelada nos principais. A primeira doença é o que a gente conhece por PVPH, que é a persistência do vítreo primário hiperplásico. Só que o que diferencia é que é uma alteração confinada ao segmento anterior, muitas vezes envolve uma alteração cristaliniana, né, associada. Apresenta-se também com leucocoria, um dos principais diagnósticos diferenciais, portanto, do retinoblastoma. A persistência da vasculatura fetal posterior, que é confinada ao segmento posterior, e o cristalino está usualmente claro, apresenta-se também com leucocoria, com estrabismo ou com nistagmo. Essa é uma alteração que pode ser facilmente diferenciado de um retinoblastoma pelo exame de fundoscopia, com o oftalmoscópio binocular. Interessante, né? Falando da persistência do vítreo primário hiperplásico persistente, o que acontece? Esse vítreo ele fica aderido no cristalino, na forma posterior, e ele pode seguir até a papila. Quando ele está só na papila, nós chamamos de papila de Bergmeister. Se houver uma tração e esse vítreo, essa persistência vítrea que está aplicada, ligada ali a nível do cristalino, provocar uma catarata, aí sim ela deve ser examinada, confirmado o diagnóstico, e se a catarata está persistente, está grande e não dá para você fazer um exame da retina, aí você vai partir para o ultrassom, vai partir para outros exames, ultrassom, a tomografia, especialmente a ressonância, para detectar se realmente é uma coisa ou outra, né? Um exemplo disso, quando você detecta essas coisas assim bem no início, né? Nós já tivemos muitos casos de coisas menos graves, de PHPVs assim, bem iniciais, onde fizemos a cirurgia para justamente liberar essa trave vítrea, essa persistência vítrea do cristalino até a região papilar, e disso soltando, você liberando, você evita que haja uma tração ou uma opacificação a médio e longo prazo do cristalino e gerando uma catarata. Então, quanto mais cedo você encontrar um diagnóstico como esse, que é diferencial, que não é retinoblastoma, e for aplicado a uma cirurgia de retina, uma cirurgia oftalmológica, de vitrectomia, que nós chamamos, e você conseguir resolver o problema, menos complicações
menos trações ao longo do tempo, menos catarata. Tem alguns pacientes que nós operamos, tem um recente de 4 anos de idade, ele veio aqui, ele apareceu com 20 anos de idade, estava cristalino totalmente claro. Um pouco amblíope, né? Nós chamamos de ambliopia, ou seja, uma falha na função, não na parte estrutural, mas na parte funcional da visão, porque talvez ele tinha sido diagnosticado com demora, então só foi diagnosticado com 4 anos para fazer esse procedimento. E a visão não foi estimulada. A visão não foi estimulada, então ele desenvolveu uma ambliopia, uma falha da visão, ou seja, o olho preguiçoso, entre aspas, que nós chamamos, né? Mesmo assim, pôde ser operado e hoje, adulto, continua com cristalino claro e conseguimos ter uma boa visão dele, não 100%, mas uma visão boa. Então, quanto mais cedo diagnosticarmos, especialmente se temos o olho branco com complicações de segmento anterior, segmento posterior, e temos as ferramentas para diagnosticar, melhor será o prognóstico daquele paciente. Então, o segredo é ver o paciente se tem leucocoria ou não. É comum você ter, especialmente em meninos, a doença de Coates, com exudações de um dos olhos lá na retina. Então, você vê esse diagnóstico e você já não vê um crescimento tumoral fazendo o diagnóstico de doença de Coates, que já está mais no âmbito vascular, e você tratar e diferenciar também de retinoblastoma. Então, são alguns casos que nós chamamos de diferenciais. A catarata, por exemplo, é o mais comum, mas quando a gente tem uma catarata, especialmente a congênita, geralmente ela é bilateral, pode ser assimétrica, mas nós detectamos a catarata, especialmente a menos avançada, mais leve, e que não necessita de fazer um ultrassom, que você, com a dilatação, consegue ver o polo posterior, você já descarta esse problema de retinoblastoma ou afecções do polo posterior e fica com o segmento anterior com o diagnóstico de catarata. Então, tem muitos, como o doutor Emílio disse, são muitos diagnósticos, então, tem complicações mesmo de outras afecções que afetam o segmento anterior, que nós podemos desconfiar que é um retinoblastoma ou não, fazendo esses exames. Então, a gente faz o exame de acordo com a necessidade. E lembrando, sempre reiterando, sempre repetindo, que o primeiro é ver a leucocoria, o reflexo. Isso se faz lá logo ao nascimento. O pediatra é o primeiro a fazer esse diagnóstico inicial. Exato. Bom, aqui a gente tem alguns outros diagnósticos diferenciais, né, do olho branco. A retinopatia da prematuridade, a ROP, né, também é um diagnóstico fundamental, muito importante, porque se avançada ela pode causar descolamento de retina e levar à leucocoria. E os principais fatores de risco são, naturalmente, a prematuridade, o baixo peso ao nascer. E existem outros múltiplos diagnósticos também. Bom, aqui passando já a falar em relação ao tratamento, o tratamento em geral é complexo, deve ser individualizado e através de uma equipe multidisciplinar, composta por médico oftalmologista, o oncopediátrico, o patologista ocular, o médico geneticista e os demais profissionais de saúde. A internação, muitas vezes, deve ocorrer para iniciar a investigação sistêmica dessa criança, até que ponto o tumor se estende, se há extensão para demais órgãos. Bom, em relação ao tratamento, o primeiro pilar, tratamento quimioterápico, o objetivo dele, uma redução da lesão e o tratamento local. O tratamento clássico, né, quimioterápico, ele baseia-se nas medicações carboplatina, no etoposídeo e na vincristina, intravenosos. É feito em 3 a 6 ciclos, de acordo com o grau de acometimento do retinoblastoma, e ela pode ser utilizada em conjunto com tratamento locais. Na verdade, a quimioterapia isolada hoje é um tratamento proscrito, porque, em geral, ela recorre na grande maioria dos casos, em até 90%. Por isso, ela feita de forma isolada é um tratamento que hoje está proscrito. Além dela também poder ter essa indução de novas neoplasias e leucemia mieloide aguda. Bom, aqui, comparando a foto A e a foto B após a quimioterapia isolada, a gente nota que houve uma redução considerável do tamanho da lesão, do tamanho tumoral. Existe também a quimioterapia com infusão seletiva na artéria oftálmica,
que é um tratamento que está em voga, né, na atualidade, um tratamento mais atual, mostra resultados promissores e continua aí em estudos em andamento. Existe o Melphalan intravítrio, que parece ser efetivo na disseminação do vítreo, embora comporte um risco muito pequeno de disseminação extraocular, né? É uma técnica difícil, que exige muita experiência, né, do executante, do cirurgião. Existem benefícios quanto à tentativa de salvar o olho acometido e preservar a visão, principalmente naquelas neoplasias que já estão grandes, um pouco mais agressivas. A gente tentar prevenir uma futura enucleação desse olho. A gente tem que lembrar também da external beam radiation, a radiação feixe externo, e lembrar também que antigamente a gente não tinha esses tratamentos, então era sinônimo o retinoblastoma, especialmente em casos que não se havia muita informação, já se teria que fazer uma enucleação do olho. Sempre. Então o tratamento de quimioterapia, o tratamento Melphalan intravítrio, o tratamento de radiação, e arterial também, intraarterial, são novidades altamente aplicadas hoje. Nós podemos salvar olhos de gravidade importante e manter o olho e manter uma visão útil. Sim. A exemplo aqui, o TTT, nós temos o laser, né? O laser seria para uma lesão menor, pequena, ou até um tratamento coadjuvante. O TTT seria um laser maior, né, que engloba uma região maior, onde você vai englobar a área tumoral e fazer um efeito térmico ali. Logicamente, que nem sempre é um tratamento único, a maior parte deles é um tratamento coadjuvante, que envolve também a quimioterapia, principalmente. A gente tem que observar esse paciente no segmento. E o TTT, que está em um uso não tão grande hoje, né? Hoje em dia nós temos melhores opções, né? Você ainda pode usá-lo. E ele era usado quando ele surgiu, há alguns anos, né? Especialmente 20 anos atrás, parou de ser usado para uma membrana neovascular subretiniana. Sim. Porque aí veio a terapia com PDT, sim, que se mostrou muito mais eficaz. Então, tem muitos tratamentos de oftalmologia que estão em desuso e alguns estão em uso, e os que estão em desuso, alguns deles podem ser usados no tratamento do retinoblastoma. Isso ele está mencionando bastante opção, né? Não quer dizer que tudo é feito nesse sentido, mas geralmente se começa lá com a quimioterapia, com placa, com outros tratamentos aí, a partir disso a gente vai ter que avaliar cada caso. Correto. Bom, aqui a gente tem um tratamento misto, né, com o quimioterápico sistêmico associado ao laser focal, e a gente nota que houve, além de haver uma redução do tamanho da neoplasia, houve uma consolidação das bordas da mesma, né? Olha que caso muito interessante. Agora, esse caso, por exemplo, você tem uma lesão muito na mácula, que é a área central visual, muito próximo do centro. Então, ela não está exatamente no centro, lá na fóvea. Então, com esse resultado, você pode ter visão útil desse paciente. Visão preservada. E o que é interessante é saber acompanhar, saber a história, saber diagnosticar, saber ver e rever esse paciente, porque um oftalmologista desavisado, sem essas informações, ao pegar essa imagem aí do lado direito, ele pode facilmente confundir com a toxoplasmose, uma cicatriz toxoplasmose, se a criança já está numa idade maior, né? Não, esse aqui é uma toxoplasmose, cicatriz. Porque é tão comum no Brasil que a gente pensa, né? Quase tudo é toxoplasmose, mas não é. Sim, nem tudo. Né? Nem tudo. Então, é importante saber os diferenciais, saber a história, porque mesmo em idade mais avançada, ou seja, até na juventude, a pessoa adulta, você pode diagnosticar um tratamento de retinoblastoma realizado, se a pessoa tiver interesse mesmo, para aconselhar, fazer um aconselhamento genético para os membros da família. Sim, isso é fundamental. E esse tratamento ficou muito bom. Existe também a crioterapia, que ela destina-se a tumores localizados entre o limbo e o equador, são aqueles tumores mais posteriores, né, que a gente não consegue ter acesso ali pela via intraocular para fazer esse tipo de tratamento, então a gente faz
através da crioterapia externamente, né, o globo ocular. Existe também a radioterapia de feixe externo, que ela deve ser evitada, ela é proscrita em função dos seus múltiplos e importantes efeitos adversos, sistêmicos, né, inclusive. No entanto, utilizada em sementes vítreas sem resposta à quimioterapia sistêmica. Então, dependendo muito da gravidade do problema, crioterapia, eu vou congelar com uma sonda que tem uma ponta, ela é colocada em volta do olho para ver a periferia do olho. Na realidade, você faz um aperto ali onde está a região do tumor, faz um congelamento. Então, ela é bem externa. Às vezes, você quer olhar no fundo do olho e você não consegue, porque está muito localizado na periferia. Muito posterior. A radioterapia ela pode gerar problemas também, tem a sua indicação, mas ela pode também, o próprio fato de fazer radioterapia, gerar retinopatia por radiação, sim, dentre outras alterações no fundo do olho, culminando até com gravidade maior de problemas como descolamento de retina e outras situações. Então, o tratamento, quanto melhor ele é feito com o melhor prognóstico, com o diagnóstico o mais precoce possível. É isso aí. Existe também um tratamento que baseia-se ali na utilização de sementes radioativas, né, através das placas de bracterapia, que, como eu falei, é uma placa radioativa que vai liberando essa radiação aí ao longo do tempo, e ela é caracterizada pelas sementes de iodo radioativo e pelos compostos de rutênio também, que é uma medicação que vai sendo liberada ali intravítrea. Ela pode ser utilizada para tumor anterior, se ainda não houver, né, disseminação vítrea, se o paciente ainda não tem sementes vítreas. E a outra indicação também, assim como a radioterapia de feixe externo, quando existe uma resistência à quimioterapia sistêmica. E a enucleação é um tratamento seguro e eficaz. As indicações: se existe glaucoma neovascular, infiltração da câmara anterior ou invasão do disco, invasão do nervo óptico. Esses casos a gente tem uma tendência, na verdade não é uma tendência atual, essa é uma tendência que já vem de longa data. Quando existe alguma dessas alterações, a gente já parte aí para um tratamento mais agressivo através da enucleação. Porque se você enucleou, a chance de você tratar essa doença e ela não recorrer é uma chance muito grande. Existe também a utilização do implante orbitário, quando existe essa indicação quando mais de 80% do globo, do volume é removido. E a quimioterapia indicada quando houver sinais de invasão do tumor além da lâmina crivosa ou sinais de extensão escleral do tumor. O que a gente não quer que o tumor estenda, né? Mas imagine, né? Um bebê, uma criança muito jovem, muito nova, tendo que fazer uma enucleação. Enucleação é uma coisa triste, chata, né? Triste, chato para a família. Sim. Então, essa questão do implante orbitário vai ajudar o olho a crescer de forma simétrica com o outro olho. Não pode deixar aquilo sem nenhum, entre aspas, enchimento da cavidade orbitária. Então, é o que a gente não quer. Mas hoje, por exemplo, a complicação de glaucoma neovascular, ela tem que ser tratada, às vezes não tem muita solução, tem que fazer enucleação. Sim. Mas o principal intuito aqui é de conscientização do exame desde o início, né? Da prevenção, do exame, de chamar a atenção à família, de olhar outros membros, de ver outras situações de outras crianças que tenham um envolvimento, especialmente a leucocoria, para que não chegue nesse ponto. Claro. Chegar nesse ponto, muitas vezes não há muito o que fazer. É realmente muito triste enuclear o olho de uma criança. É um tratamento muito mutilante, né? Os principais fatores prognósticos são o envolvimento do nervo. Quando há um envolvimento do nervo, naturalmente o prognóstico encerrado é muito pior. A invasão maciça da coroide, o tamanho, quanto maior a localização, quanto maior o tumor, pior o prognóstico, e a localização, quanto mais posterior, quanto mais infiltrativo, também pior o prognóstico. A diferenciação celular, quanto menos diferenciada a célula tumoral, mais agressivo é o tumor. E a idade também, quanto mais tardiamente a criança é diagnosticada, né, na faixa etária mais superior,
ali após os 3 anos, também pior é o prognóstico. Maior a chance de disseminação local, maior a chance de disseminação tumoral à distância também. Bom, essa aqui é uma questão muito específica sobre tratamento, eu vou passar. E era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, né? Espero que nós não tenhamos sido assim muito específicos, né? Porque é um assunto bastante complicado, né? E também tem o fator da questão do SUS. Não são muitos centros no Brasil que têm esse acompanhamento, né? Então, a gente tem uma certa dificuldade, até aqui mesmo no Centro-Oeste, Goiás, DF, Mato Grosso, de cuidar disso. Então, nós temos apoio de serviços que estão trabalhando conjuntamente conosco, como o serviço da USP de Ribeirão Preto, do Dr. Rodrigo Jorge, está sempre em contato conosco e nós trocamos esses pacientes mais graves que têm situações tumorais como retinoblastoma, melanoma que são os mais comuns. Então, a gente procura não deixar passar, não deixar o paciente sem um tratamento, sem uma atenção, sem uma direção. Então, é importante que você, fazendo um bom diagnóstico, você possa fazer uma referência boa, né? Sim. E a gente está aqui aberto a fazer, quem quiser fazer alguma solução de alguma pergunta. Fiquem à vontade. E obrigado novamente pela participação, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo. E, logicamente, que é um assunto bem específico, mas é ler, né? Nos compêndios e ver o que está sendo feito hoje, né? Porque o que era feito no passado, hoje em dia, tem muita modificação. Graças a Deus, temos aí muita inovação na área. Doutor, eu acho que com a questão da filha do Thiago Leifert é um assunto que está muito em voga, né? Porque tem se falado até na mídia, né? Até as pessoas leigas têm comentado do retinoblastoma, então foi muito interessante para a gente ter essa visão mais clara de como que acontece essa doença, né? Sim, com certeza. Com certeza. Foi um caso que chamou a atenção, mas é um caso. Poderia ser de uma pessoa que não tenha tanta fama, mas isso nos chama a atenção para observar, né? Tem muita gente que vai deixando passar, não, deixa para depois, não, o olhinho da criança está meio torto, mas é assim mesmo. Então, pode ser muita coisa, né? Então, pode ser só um estrabismo, um desvio ocular, mas pode ser um tumor, pode ser uma coisa mais grave. Então, é importante realmente fazer esse diagnóstico, chamar atenção, e realmente ter uma conversa boa no exame que você pode ajudar muita gente, né? Eu tenho certeza que esse caso dele ajudou muita gente aí, não foi só no Brasil, não, porque com traduções, isso aí foi espalhado pela mídia internacional. Nós mesmos, no canal Retinoblastoma, onde nós envolvemos aí oftalmologistas de vários países, nós divulgamos esse caso específico, porque ele vinha com tradução para inglês, e nós conseguimos aí ter um alcance importante nessa divulgação. Eu queria até convidar vocês, né, para a gente finalizar, nós teremos aí no dia 26, no sábado, nós vamos ter aí o retinoblastoma.net, que é o nosso retinoblastoma número 14. Nós participamos assim de vários eventos nessa área do retinoblastoma. Eu queria convidar vocês para participarem desse evento que vai ser no sábado. Eu vou colocar aqui um pequeno vídeo. Vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada? Eu vou colocar aqui na parte de eventos o que é o retinoblastoma.net, que é o nosso canal, e aqui nós vamos falar no retinoblastoma 14, nós vamos colocar vários assuntos no sentido de pediatria, inclusive vai ser bastante abrangido aí o retinoblastoma, e nós vamos colocar também outros tumores que começam na infância e tumores também da parte adulta, né? Estou abrindo aqui o vídeo. Esse será o retinoblastoma de oncologia. Esse vai ser o retinoblastoma de oncologia, o retinoblastoma.net.
net, né? O número 14. Ah, Eu não estou conseguindo abrir aqui ainda, mas eu vou logo chegar aqui nesse teaser. Pronto, está aqui. Vamos ver se ele abre. Está tendo uma certa dificuldade aqui no programa. E vocês estão convidados a participarem do Rate Nostrum. Nesse sábado, eu vou mandar informações através da Nina Bojanovski. O pai dela trabalha comigo lá na Ceilândia, aí no DF também, né? E nós já estivemos juntos também na Oftalmed por um tempo, mas a gente está ligado aí, né? Prazer estar aí com vocês. aguardamos o próximo tema. Vamos ver se eu consigo Ai, abrir que bom, aqui. a gente fica muito feliz. Nossa, foi ótimo. E eu vou mandar para o pessoal assim que a gente terminar a aula e se me passar eu vou mandar e a gente divulga para as outras ligas também. Tá certo. O computador deu uma travada aqui no vídeo, aqui não quer passar, né? Vai ver porque não quer que veja, mas depois mas nós vamos conseguir aqui. Deixa eu entrar aqui rapidinho, só para a gente finalizar. Nós temos aqui no canal do YouTube, que às vezes não abre o vídeo, né? Mas abre aqui o canal. Só um instantinho aqui. Qualquer coisa, estamos aqui na Fundação aqui, Banco de Olhos também. Deixa eu colocar. O canal Rate Nostrum foi feito para justamente reunir oftalmologistas da especialidade de retina. Vai ser ao vivo, esse aqui é o link da atividade que vai ser feita ao vivo, esse é o link do YouTube. E aqui nós temos, aqui eu já estou conseguindo compartilhar a tela. Deu certo. Chamado por retinol. Participantes de vários países, da Grécia, da Índia, dos Estados Unidos, Canadá, do Japão. Obrigado, pessoal. Foi um prazer, né? Prazer estar aqui com vocês, né? Participando dessa aula. É sempre um prazer. Você pode nos chamar aí quando precisarem, até mesmo para discutir alguns casos aí para o nosso aprendizado mútuo, né? Então, quem puder participar no sábado do nosso programa Rate Nostrum 14, vai ser bem-vindo, né? Geralmente é em inglês a língua. Nós estaremos presencialmente também em maio na Arábia Saudita, onde vai ter o Rate Nostrum número 15. Nós vamos para lá, né? Esse aí somos 5 que vamos participar lá presencialmente. Isso não vai ser online, mas vai ser gravado. E estamos aí em Paris também em novembro. Teve o primeiro Rate Nostrum presencial após a pandemia, em novembro do ano passado. Em novembro, de novo, em Paris, esse ano presencial. Nós vamos sair do online, né? E, se Deus quiser, nós vamos encontrar a turma aí também presencialmente aí em Brasília, aqui em Goiânia, e fazer uma interação maior, né? Obrigado novamente, viu, pessoal? Obrigado, pessoal. Boa noite aí a todos. A gente gostaria de agradecer
em nome da Liga de Oftalmo do Distrito Federal, em nome das outras ligas que estiveram aqui presentes. A aula foi excelente, o nível ótimo, e a gente conseguiu, acho que, absorver muita coisa, tudo que vocês falaram. Muito obrigada, viu? Obrigado, prazer é todo nosso. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Deixa eu parar aqui a gravação.